qual foi a reação do seu pai com a sua saída? Ele ficou bastante triste, mas assim, era não tinha comparação, assim, a tristeza dele com a minha, sabe? O que eu sentia e o que ele sentia. Então, eu acho, assim, que infelizmente o meu pai, ele é uma pessoa digna de dó, porque ele fez muito mal pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão. Ele me batia muito, ele batia muito no meu irmão, ele tratava de forma agressiva minha mãe, né? E eu e meu irmão crescia vendo isso, esses tipos de abuso, né? Porque abuso não é só abuso sexual, tem abuso psicológico, verbal, então. E a gente foi crescendo vendo isso, né? E o meu pai sempre humilhando minha mãe, humilhando a gente. E a gente meio que cresceu assim, né? E eu precisei amadurecer muito cedo. Então, desde nova eu já entendo um pouco das coisas, do mundo, como que era, como que funcionava. E pra mim foi bem difícil, né? Porque relacionamento pra mim nenhum dava certo, era sempre traição. Aí não podia confiar em amigo, porque teve o problema que eu fui estuprada, né? Eu tinha 17 anos. E eu contei pros meus amigos, né? Eu falei, olha, aconteceu isso comigo. E os meus amigos, eles davam risada. Eles falam, pô, isso não é assunto que se brinca, você tava zoando com a nossa cara. Eu falei, não, eu tô falando a verdade. E eu fui na polícia, a polícia falou, olha, não tem o que a gente fazer. Aí, tipo, ninguém queria nada com nada, ninguém queria me ajudar, eu não tive apoio de amigo. Não deram importância, assim. Minha mãe só chorava, meu pai colocava a culpa na minha mãe, meu irmão falava que era mentira. E eu não tive, assim, não tive um acolhimento, né? A palavra certa, assim, um acolhimento. Então, eu meio que vivi isso sozinha. Então, foi muito difícil pra mim. Eu precisei amadurecer muito cedo e falar, não, eu vou passar por isso. E eu não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não passei por nada. Eu fui no médico, fiz os exames, tomei muito remédio. Assim, eu quase morri nessa época. Porque eu tomei um negócio que chama coquetel, que são vários remédios. E um deles me deu reação, que é a amoxicilina. E deu reação no meu corpo inteiro e eu tive início de uma parada cardíaca, né? Meu Deus. Então, minha mãe só chorava, ela não conseguia falar comigo. E assim, pra pedir pra me levar no hospital, eu tinha que pedir pra minha vizinha. Porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição, sabe? E aí eu meio que fui enfrentando as coisas sozinhas, até eu conhecer ele, né? E a gente compartilhar dessas histórias junto, da gente se acolher, da gente se entender e saber lidar, sabe? Quando um tá com dor, quando o outro tá se sentindo mal, a gente sabe o que fazer, né? Porque a gente passou por isso junto. A nossa história bate muito uma com a outra, né? Então, a dor que ele sente, você já conhece. Sim, e a dor que eu sinto, ele conhece. então meio que encaixa assim mesmo, sabe?